E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais uma aula aí do professor Robson. Hoje a gente vai estudar o plano inclinado, né? Então vamos aqui para o papel. Bem, nós temos um plano inclinado, né? Uma rampa, aqui está horizontal. Esse plano ele tem um ângulo θ de inclinação, pode ser 30, 40, 45 graus, né? Bem, a gente vai colocar um corpo sobre esse plano. A tendência, né, é que esse corpo deslize por esse plano se não houver nenhum atrito, né? Então a gente tem que prestar atenção nisso também, se vai haver atrito ou não, tá? Então primeiro a gente vai analisar sem ter atrito. Então ele vai deslizar nesse sentido aqui dessa tangente aqui, né? Do plano horizontal aqui, ó, tá vendo? Paralelo aqui ao plano horizontal. E vamos traçar agora uma perpendicular a esse trajeto aí, certo? Bem, a gente já estudou que as duas forças que agem nesse corpo aí é a força normal, que é a força do piso, que empurra ele para cima, mas só que ele não tem movimento nesse sentido, correto? E a força peso, que puxa para o centro da Terra. Como o piso horizontal está aqui, ó, o peso vai ficar nessa direção, certo? Então nós não temos movimento nem nessa direção do peso e nem na direção da normal. Então não é a força peso nem a força normal que faz esse cara acelerar. Quem está fazendo esse cara acelerar é uma força que está nesse sentido aqui, ó, nesse pontilhado aqui. Quem seria ela? Bem, primeiro a gente tem que analisar o seguinte, ó, matematicamente, esse ângulo θ aqui, ele também está aqui, ó, tá? É o mesmo ângulo θ aqui. Certo? Então, o ângulo θ do plano inclinado é o mesmo entre o peso e esse cara aqui, ó, que é a linha, né, continuidade aqui, ó, da nossa normal, que está perpendicular ao plano inclinado, ou seja, faz um ângulo de 90 graus aqui nele aqui, tá? Que é a nossa força normal. Então, você prolongando ela aqui, ó, tu tem um ângulo θ entre o peso e ela, certo? Bem, a força que está fazendo o cara acelerar, ela está nesse sentido. Então, ela é uma componente do peso, tá? Então, seria essa força aqui, ó, esse cara aqui que faz ele acelerar. Porque você concorda comigo que ele vai descer acelerado? Porque não tem nenhuma força de atrito, né? A gente já falou que não que desconsiderou. E por sua vez, como não tem movimento aqui, esta outra componente aqui, ó, vai anular a força normal, tá? Da força peso. Então a gente vai chamar aqui de x, só para ficar destacado aí, e esse cara aqui vai ser o nosso y, tá? Como essa aqui é a componente do peso, está no eixo y, a gente vai chamar ele de py. E esse cara aqui a gente vai chamar de px, certo? Bem, eu tenho aqui um triângulo retângulo, ó. Consegue ver aqui um triângulo retângulo, onde a hipotenusa é esse vetor peso aqui? E o cateto adjacente é esse cara aqui, ó, o PY. E quem é esse pedacinho aqui, ó? É o próprio PX, tá? Então, o PX é o cateto oposto. Então, nós temos o seguinte, ó. O PY, como ele é cateto adjacente, ele vai ser a hipotenusa, que é o peso, vezes o cosseno do ângulo θ. E o PX, como é o cateto oposto, ele vai ser o peso, que é a hipotenusa, vezes o seno do ângulo θ. Porque a gente estudou o seguinte, ó, eu tenho um triângulo assim, ó, peso, PY e PX. Esse cara aqui é o θ. Tá? É assim que está ali, ó. Aqui tem o peso, aqui tem o PY e aqui tem o PX. Se o peso é a hipotenusa, aqui nós temos o 90 graus aqui. Então, nós temos o seguinte, ó, que seno de θ é cateto oposto, que é px, dividido pela hipotenusa, que é p. E cosseno de θ é o cateto adjacente py, dividido pela hipotenusa, que é p. Então, arrumando, né, multiplicando cruzado, a gente chega nessas formulazinhas aqui, tá? É daí que saiu essa formulazinha. Bem,
A gente estudou que força é igual a massa vezes aceleração, certo? Então, qual é a força que está fazendo essa caixa aqui, essa massa aqui, ter essa aceleração A? Não é o Px? Então, a nossa fórmula no plano inclinado fica assim, ó. Px, que vai ter um valor, né? A gente já sabe lá que é P cosseno de θ, vai ser igual a massa vezes a aceleração, tá? Então, esse cara aqui, ó, seria a segunda lei de Newton. Aí você pode utilizar o seguinte, ó. Px, no lugar do Px eu vou botar P vezes seno de θ é igual a massa vezes aceleração. Beleza? O peso não é massa vezes gravidade? Aí vezes seno de θ, que é igual a massa vezes aceleração. Então a massa eu posso cortar, a massa divide com massa aqui, certo? E nós temos o seguinte, ó, que a aceleração é igual a g vezes seno de θ, né? Ó, g vezes seno de θ é igual a aceleração. Então, num plano inclinado, quando não tem atrito, a aceleração é dada pela gravidade e pelo valor do seno do ângulo θ. Então, isso a gente sabe porque a gente partiu da fórmula da força, que é igual a massa vezes a aceleração. Aí eu procuro qual é a força que faz acelerar. Quem é que está fazendo acelerar? É a força que está no mesmo sentido da aceleração. Então, nós temos aqui o Px. O Px é dado por P vezes seno de θ, que é igual a massa vezes a aceleração. Substituir o peso por massa vezes gravidade, vezes seno de θ, igual a massa vezes a aceleração. Se eu passar a massa dividindo, eu divido aqui, ó, cortou, certo? Que elas vão ter o mesmo valor aqui. Então, eu fiquei que g vezes seno de θ é igual a A, ou A é igual a g seno de θ. Beleza? Até aí? Bem, só para completar aí, então, a gente tem a força normal, né? Então, como não há movimento nesse sentido do y aqui, ó, só está o movimento no x, nós temos que a normal é igual ao valor do py, tá? Nesse plano inclinado aqui. Beleza? Lembrando que a gente está falando aqui de um plano inclinado sem atrito. Então, todas essas fórmulas que a gente viu aí, é sem atrito, tá? Então, vamos resolver essa questão aí de uma universidade aí. Ele diz assim: sob um plano inclinado é colocada uma caixa em repouso e fixada a um cabo inextensível de massa desprezível. Não existe atrito entre a caixa e o plano inclinado. Então, qual é a aceleração da caixa ao cortar o cabo? Bem, nós temos aí um plano inclinado, onde o ângulo é de 30 graus. Então, nós aprendemos o seguinte, que num plano inclinado, você tem a força normal, que atua nele, você tem a força PY, e você tem a força Px, certo? Bem, quem faz esse cara acelerar é o Px. Então, nós temos que Px é igual a massa vezes aceleração. Px é dado pelo peso vezes o seno do ângulo θ, que é igual a massa vezes aceleração. O peso é massa vezes gravidade, vezes seno de θ, que é igual a massa vezes aceleração. A massa a gente cortou com a massa, então nós temos que a aceleração é a gravidade vezes seno do ângulo θ. A é igual, como está a resposta tudo em função de g, a gente não substitui por 10, então vai ser g vezes o seno de θ, mas θ não é 30? Qual é o seno de 30? Não é meio? 1 sobre 2? Então, nossa aceleração é g dividido por 2. Bastava eu pegar a gravidade e dividir por 2, porque ele diz que não tem atrito. Então, a nossa resposta aí é a letra A.
Bem, seguindo aí nossa matéria, agora a gente vai ver a associação de polias, tá? Então na figura aí você tem um funcionário aí puxando um peso por um jogo de polias, tá? Então vamos aqui para o papel aqui, ó. O que que acontece? Aqui nós temos o teto, tá? E o jogo de associação de polias, né? Um jogo de polias vai funcionar da seguinte forma: você vai ter uma polia aqui embaixo puxando um peso P. Aí você tem uma corda amarrada no teto, onde essa corda ela passa pela polia. E aqui você teria outra polia móvel também, né? Que essa corda está amarrada nela. E tem uma corda aqui puxando, sendo apoiada no teto. E aqui você teria uma outra polia e assim por diante, né? Então essa aqui é apoiada aqui e uma corda aqui, ó, sendo puxada aqui. E aqui no teto, uma polia fixa. E essa polia aonde o cara tá puxando aqui, fazendo uma força, né? F aqui. Então o que que acontece? Quando você tem essas polias móveis, tá vendo? Elas estão móveis. Essa aqui tá fixa, certo? Agora essas aqui estão móveis. Essas móveis aqui, elas dividem o peso em dois aqui. Então se você tem aqui, ó, um peso de 100 newtons, aqui você vai ter 50 newtons e aqui você vai ter 50 newtons, certo? Então esse peso aqui vai ser dividido aqui, porque essa polia aqui ela é móvel, ela sobe e desce móvel aqui. Essa aqui também não é móvel, então você vai ter 25 para esse cara aqui e 25 para esse cara aqui. Essa aqui também é móvel, então você vai ter a metade aqui, que é 12,5 newtons aqui e 12,5 nesse fio aqui, certo? Essa aqui, ela está fixa aqui no teto aqui, ela não é móvel, né? Ela está presa aqui no teto aqui. Então esse 12,5 que está nesse fio aqui é o mesmo 12,5 que está nesse fio. Então a nossa força aqui seria de 12,5 newtons. Então quando você tem uma única polia presa num teto e você tem um peso, né? Vamos botar aqui uma caixa aqui de peso 500, peso 500 newton, e essa polia ela está fixa e o cara está puxando aqui, vamos botar a corda mais para lá, e o cara está puxando aqui, ele vai puxar os 500 newton, certo? Ele só vai puxar menos se ele fizer um jogo de polias, ou seja, se aqui, ó, nesse caso aqui, você tivesse lá no teto uma polia aqui, ó, móvel, tá? Não estaria presa no teto. Esse cara estaria preso nessa polia, beleza? Aqui eu teria uma corda amarrada nele, ó, dividindo o peso aqui. E lá no teto eu teria uma polia fixa aqui. Então já está diferente o desenho que a gente fez, ó. Agora sim, ele não vai puxar 500, concorda comigo? Porque essa polia móvel aqui vai fazer o quê? Vai dividir esse peso em 250 newtons para cá e 250 newtons para lá. Como essa aqui está fixa, tá vendo? Igual estava na primeira situação, aqui não vai ser mais 500, aqui vai ser 250 newtons, tá? Então esse é o raciocínio que você tem que ter cuidado com as polias, tá? Se ela estiver fixa, eu vou fazer um desenho aqui dela fixa direto. Então ela está aqui fixa no teto. Você tem um peso aqui de 10, né? 10 newton. A corda, ó, está passando por uma polia fixa. Então quanto que esse cara vai puxar? Os 10 newton. Então a força aqui vai ser de 10 newton. Tá? Ela só vai ser dividida se a polia estiver solta, ela não estiver presa
lá no teto, tá vendo? Ela não está presa igual aquela ali. Aquela ali está presa no teto lá. Agora essa aqui está solta, né? Uma polia solta. Quando ela for solta, ela divide. Quando ela estiver fixa, né? Você tem o mesmo valor ali. Beleza? Então vamos lá, pessoal. Vamos analisar esse exercício aí que ele diz assim: a figura 3 mostra dois blocos de massa M maiúsculo e M minúsculo unidos por um fio ideal, suspenso por um sistema de polias ideais. Assinale a alternativa que corresponde à condição do equilíbrio. Então, para estar em equilíbrio, esse cara aqui tem que ser igual a esse aqui, certo? Só que esse aqui, ó, tá num jogo de polias móveis, né? No desenho aí que a gente viu aí. Então aqui o que que acontece, ó? Você tem uma massa M maiúscula aqui com a polia móvel. Se a polia está móvel, o que que ela faz? Divide esse cara aqui em M sobre 2. E aqui, ó, você vai ter M sobre 2, né? O M maiúsculo. Como essa polia também é móvel, eu vou dividir esse cara por 2. Então vai ficar por 4, né? Então aqui vai ter M sobre 4 e aqui é o M sobre 4. M sobre 4 dividindo por 2 dá M sobre 8. Então aqui eu vou ter M sobre 8, aqui M sobre 8. Então o M sobre 8 agora está numa polia fixa no teto. Então esse M sobre 8 é o mesmo que esse M aqui. Então o nosso M vai ser igual a M maiúsculo sobre 8. Multiplicando cruzado, o M maiúsculo vai ser igual a 8M minúsculo. Então, a nossa resposta aí é a letra B de bola. Bem, pessoal, se vocês verificarem, existe uma formulazinha, né? Que é essa formulazinha aí, onde a força que o funcionário vai fazer é o peso dividido por 2 elevado a N. N é o número de polias aí, móveis, tá? No nosso caso aí, seria 2 elevado a 3, né? Porque tem 3 polias móveis e uma fixa lá no teto lá, tá? Então tem 4 polias, mas são 3 móveis e uma fixa. Então, ali vai ser 2 elevado a 3, porque você conta o número de polias móveis, tá? E fica a dica aí para quem gosta de decorar as formulazinhas. Valeu? Até uma próxima aula aí e bons estudos.